Olá, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais uma edição do MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a sua prática clínica e para a prova de residência. Temos aqui a participação da professora Beatriz, mais uma vez falando aqui de um tema super relevante, novos imunizantes para o VSR, o vírus sincicial respiratório. Tema quente que pode estar na sua prova de residência aqui, ó, fevereiro de 2025. Sempre lembrando, fiquem até o final, porque a gente vai mostrar para vocês uma questão inédita do jeitinho que pode aparecer no dia da sua prova. Vamos lá, tudo bem, Bia? Tudo bom, André? Então, pessoal, vamos falar aqui desse tema que, como o André falou, uma coisa super recente, agora de fevereiro de 2025, então um tema aí super quente. E a bronquiolite em si, o VSR, é uma coisa que cai muito em prova, porque é uma coisa muito comum na nossa prática clínica. Então, a gente está aqui em maio, a pediatra já está aqui doente, já está afônica. Provavelmente pode ser um VSR, porque agora essa é a época de pico. Então, você vai em pronto-socorro... Meu filho já pegou VSR, Exatamente. mas ficou bem. Sempre, só tem bronquiolite para tudo que é lado. Exato. E é uma coisa, então, extremamente comum, que é importante vocês saberem para orientar seus pacientes na prática clínica e vocês saberem para acertar a questão de prova. Então, bora lá ver um pouquinho desse assunto. Então, antes de a gente falar dessas portarias, só fazer uma revisão do que é que a gente tinha até o momento de medidas profiláticas contra o vírus sincicial respiratório. Então, até o momento que a gente tinha liberado no Ministério da Saúde, lá de 2018, desde 2018, é o palivizumab, que é um anticorpo monoclonal contra o VSR. Esse palivizumab é um anticorpo monoclonal que, no Ministério da Saúde, ele só está liberado em grupos específicos do paciente, de pacientes. Ah, estou lá no meu consultório particular, meu paciente quer fazer, quer pagar. Ele pode fazer? Pode. Não tem contraindicação de faixa etária. Porém, em âmbito de saúde pública, de Ministério da Saúde, de indicações para prova, é isso aqui que vocês têm que saber. Então, o palivizumab, para quem ele era indicado? Pacientes de alto risco. Então, ou prematuros que nasceram com 28 semanas ou menos de idade gestacional. E nesses pacientes você faz no primeiro ano de vida. Então, no primeiro ano de vida deles, eles vão receber o palivizumab. Ou em pacientes com menos de 2 anos de idade, então nos primeiros 2 anos de vida, que tenham doença pulmonar crônica da prematuridade com repercussão. Então, quem precisa usar O2 domiciliar, precisa usar diurético. Ou cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica. Então, esses eram os grupos de pacientes que tinham indicação. Aí faz profilático. É profilático. Então, como é que é feito? São 5 doses intramuscular, uma por mês, e você faz naquele período de sazonalidade do VSR. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, vou mostrar mais à frente, começa agora em maio. Então, em abril, você começa a faz uma dose por mês por 5 meses. Perfeito. Como forma profilática. Porém, era só esses grupos de pacientes que recebiam. E aí, agora, em 2025, surgiram 2 novos imunizantes, um que é feito para gestante e um que é feito nas crianças, que tem com o intuito ampliar essa cobertura de proteção contra o vírus sincicial respiratório. Então, o primeiro imunizante que a gente teve aqui é a vacina contra o VSR. Então, contra o VSR, o tipo A e o tipo B. É uma vacina recombinante inativada, ou seja, é um vírus inativado, e que você vai dar na gestante com o intuito de estimular a produção de anticorpos pela gestante, e esses anticorpos passar via transplacentária para o recém-nascido. Então, aquela faixa de maior risco, que são bebês menores que 2 a 3 meses, eles conseguem ficar cobertos por um tempo mais prolongado. Legal. Por conta dessa passagem via transplacentária. Perfeito. É uma vacina intramuscular, como não é uma vacina de vírus vivo, não tem todas aquelas contraindicações. Claro. Basicamente, é só anafilaxia contra algum componente aí da fórmula. E qual é a nossa liberação? A Anvisa, ela libera a partir de 24 semanas de gestação. Então, a partir de 24 semanas é seguro fazer. Mas o que é que eles deixaram definido de tempo, de data para ser feito? É uma dose intramuscular que é feita entre 32 e 36 semanas de gestação, independente de estar ou não no período de sazonalidade do VSR. Então, a gestante tem 32 semanas, está liberada a fazer a vacina, ela vai fazer a vacina e vai fazer uma proteção a mais para esse bebê. A partir de 36 semanas, não está indicada a realização por 2 motivos. Primeiro, porque depois de 36 semanas, você já não tem mais tanta passagem de anticorpos via transplacentária para o bebê. Então, Certo. diminui um pouco o sentido de uso. E porque os estudos não incluíram esse grupo de gestantes. Então, não se sabe a segurança nesse grupo de gestantes. Perfeito. Então,
Atualmente, o que vai vir a ser indicado, né? Porque essas portarias saíram com essa indicação e a partir de agora isso vai ser implementado no calendário vacinal, é uma dose entre 32 e 36 semanas de gestação. Isso universal. Todos Fechou. os locais do Brasil vão receber essa vacina. Perfeito. Então, basicamente, temos uma nova vacina para dar para a gestante ali nesse período. Exatamente. Fora toda aquela parte de calendário vacinal de gestante que vocês já estudam, vai entrar isso aqui como vacina obrigatória da gestante. Legal. Além dessa vacina recombinante, surgiu também um novo anticorpo monoclonal, além do palivizumab, que é o Nirsevimab. É um anticorpo também contra o VSR, também especificamente. E como sendo um anticorpo, a gente vai fazer uma imunização passiva. Então, você vai dar um anticorpo pronto para a criança. Você não vai estimular que ela produza. A vacina que a gente dá para a mãe também é uma imunização passiva para o bebê, porque ele só vai receber anticorpo, né? Só que lá é uma imunização passiva natural, aqui não é natural, né? Você está dando uma medicação. Os estudos que viram a efetividade desse anticorpo, eles viram que tinha uma redução relativa de 70% dos atendimentos por VSR e uma redução relativa de 78% das hospitalizações. Então, é uma coisa, assim, significativa, né? Uma coisa que diminui bastante. Aí, sabe que o grande pool de crianças com bronquiolite, a maioria não interna, como, por exemplo, seu filho ficou bem. Tava chiando e dando risada. Exatamente, a maioria não vai internar, mas tem uma parcela que interna, uma parcela que precisa ficar no catéter nasal, uma parcela que fica no catéter de alto fluxo, uma parte que precisa ser entubada. Então, tem uma grande variedade aí de apresentação. Com certeza. Qual é a indicação desse anticorpo monoclonal? Enquanto lá a gente só fazia em prematuros, cardiopatas ou displasia broncopulmonar, aqui a gente faz para prematuros até 36 semanas e 6 dias. Então, a gente estende mais. Quase no termo ali, né? Quase no termo. Então, entre 28 semanas, 29 semanas e 36 semanas e 6 dias, não recebe palivizumab, mas pode receber esse daqui. Então, já é uma coisa boa. Além disso, também entre aqueles pacientes de grupo de alto risco, que seria crianças até 2 anos de vida, poderiam receber, imunocomprometidos, cardiopatia congênita, displasia broncopulmonar, outras coisas que não estavam naquele grupo lá do palivizumab, síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular e anomalias congênitas de vias aéreas, que são grupos de pacientes que também são de risco, mas que não eram inclusos lá no palivizumab. Certo. Então, ele deu uma boa ampliada na quantidade de crianças que vão receber esse imunizante, uma imunização a mais contra o VSR. E como é feita essa administração? É uma dose única intramuscular antes ou durante o período de maior circulação do VSR. Então, enquanto lá no palivizumab eram 5 doses, aqui é uma dose. Qual é o nosso período de circulação do VSR? Região norte, fevereiro a junho, aqui, março a julho. Então, Você desculpa a pergunta um pouco besta. É norte do Brasil ou hemisfério norte? norte do Brasil. Norte do Brasil. Isso, região Perfeito. norte do Brasil. Perfeito. Então, norte do Brasil, fevereiro a junho, é um pouquinho mais precoce. Aqui na gente é mais ali, pega principalmente outono e inverno. Então, março a julho Perfeito. é o período de maior circulação. Então, é nesse período que você vai fazer aí os anticorpos monoclonais. Então, percebam que a gente vai ter uma ampliação bem importante na cobertura. Tanto em bebês muito pequenos, com a imunização através dos anticorpos maternos, quanto nessa ampliação de prematuros até prematuro tardio, de 36 semanas e 6 dias, quanto cobrindo outros grupos de pacientes de risco. Perfeito. É aquela coisa, né? Você vai falar assim, anticorpo monoclonal, imagino que deva ser um custo relativamente alto. Mas quanto custa a internação de uma criança na UTI que precisa intubar? Exatamente. Falando do valor financeiro, né? Sem Exatamente. contar o trauma de uma criança. Eu sou pai, não consigo nem imaginar o que é ter um filho internado numa UTI. Então, assim, Exatamente. acho que deve ser provavelmente custo efetivo, assim, isso daí para a saúde pública. Exatamente. Acho que por isso que saíram essas portarias, que eles devem ter analisado a quantidade de custos que ele tem com esses pacientes, porque são pacientes que são caros, né? Então, sim, com certeza. e sem contar as sequelas depois que tem. Então, não é incomum ter um bebezinho pequeno que tem um bronquiolite, precisa ser entubado, e depois vai de alta, volta com uma estenose subglótica, tem que ficar fazendo dilatação, pode evoluir com traqueostomia. Então, é uma coisa que você vai empilhando em cima da outra. Sim, sim, com Então, às certeza. vezes, compensa o custo de pagar isso aqui. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o curso extensivo R1, um curso completo com o que há de melhor para a preparação para a residência médica. Além disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, com trilha de questões pré e pós-aula, além, é claro, de aulas direto ao ponto,
com os professores que são professores nas principais instituições do nosso país. Além disso, a nossa plataforma conta com flashcards e um dashboard para você acompanhar e identificar aqueles seus pontos fracos e aqueles seus pontos fortes. Então, se você quer ter o que há de melhor na preparação para a residência médica e conquistar aquela tão sonhada vaga de residência médica, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Muito bom, Bia. Então agora vamos lá para tentar entender como que isso pode aparecer na prova. Olha, depois de ver essa aula, eu estou achando que vai estar na prova de residência. Eu acho assim uma coisa muito, muito forte estar na prova de vocês. Então a gente trouxe aqui para vocês uma questão que é basicamente a gente comparar as indicações desses imunizantes. Porque eu acho que se uma coisa vai cair, é vocês saberem quando indicar cada um. Que sobre o palivizumab, que é uma coisa que já está aí há mais tempo, geralmente quando cai questão na prova, é sobre indicação. Perfeito. Eles não perguntam, mecanismo de ação, não perguntam, é você saber quando indicar. Então, bora lá. Bronquiolite viral aguda é a principal causa de internação em menores de 1 ano, sendo que o VSR é o responsável por até 75% dos casos. Novos imunizantes vêm surgindo e com relação a esses imunizantes, assinale a alternativa correta. Lactente de 3 meses, prematuro de 30 semanas e 2 dias, tem indicação de receber palivizumab, 5 doses no período de sazonalidade. Essa letra A está incorreta. Como a gente viu, prematuro para receber palivizumab é aquele que tem menor ou igual a 28 semanas. Então, 30 semanas e 2 dias, palivizumab não recebe. Perfeito. A vacina recombinante do VSR A e B está indicada para crianças menores de 1 ano que foram prematuras até 36 semanas e 6 dias. A vacina é para gestante. Então, a criança recebe um anticorpo e a gestante recebe a vacina. Então, isso aqui não é para criança. Perfeito. O palivizumab está indicado para gestantes entre 32 e 36 semanas. Mais uma vez, a gestante recebe vacina, não anticorpo. Em crianças de grupo de risco, como aqueles com cardiopatia congênita e síndrome de Down, o nirsevimab está indicado nos primeiros 2 anos de vida. Verdadeiro. Então, são pacientes de grupo de risco recebem esse novo anticorpo nos primeiros 2 anos de vida. E o nirsevimab deve ser aplicado intramuscular 1 dose mensal por 5 meses. Dose única, né? Exatamente, dose única. O que a gente faz, dose por 5 meses, é o palivizumab. Caramba, então, resposta aqui, letra D. Teminha chato, assim, no sentido de ser difícil, assim, né? É muito Mas, coisa assim, que essa cria. questão resume muito bem, porque eu acho que Exatamente. consegue entender exatamente a indicação de cada um. E eu acho que é uma coisa que pode cair para vocês saberem fazer essa diferenciação, porque o grande objetivo desses novos imunizantes, como eu falei, é cobrir pacientes que não eram cobertos pelo palivizumab. Então, vocês têm que saber qual a diferença desses pacientes. Acho que a dica da vacina para gestante é muito boa, né? É. Porque não faz sentido não faz sentido você dar o anticorpo para a gestante. Exatamente. Você quer que a gestante passe o anticorpo pela placenta. Então, a vacina é para gestante, os anticorpos são para criança. E da mesma forma, a criança você quer uma imunização mais imediata. Então, você não quer dar a vacina para esperar ter resposta imune, você quer uma coisa mais imediata. Então, você dá o anticorpo. E ainda não temos uma vacina, então, no contexto para botar no calendário vacinal da criança. Para a criança não tem vacina ainda. Tudo que a gente tem Cenas é para o próximo anticorpo. capítulo. Próximo Quando capítulo. sair, a gente traz a professora Beatriz Quem aqui no sabe, Med ano que Test. vem estaremos aqui. Nossa, vai ser bom para a saúde pública e vai ser bom também para quem presta a prova, porque acho que vai ficar mais simples. Exatamente, exatamente. Isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, não compartilhou esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando para a prova de residência, agora é a hora. Não se esqueça também de comentar aqui se ficou alguma dúvida e de mandar sugestões de temas que a gente vai trazer um vídeo aqui exclusivamente para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Tchau, Bia. pessoal.